Olá pessoal, voltamos para mais uma videoaula, agora para tratar sobre as práticas abusivas. No vídeo anterior a gente falou sobre as práticas comerciais, né? Lembra que eu comentei com vocês que são aquelas práticas autorizadas, mas reguladas, né? A oferta, a publicidade, são práticas comerciais, portanto técnicas de marketing, de vendas, né? Que envolvem as ciências do vender, né? Das técnicas cujo propósito é convencer o consumidor a adquirir os produtos e serviços que são ofertados por aquele fornecedor. Portanto, se dá em uma fase pré-contratual, né? Antes que haja um consumidor estrito sensu, que é aquele que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Então há aí a incidência do artigo 29 para que haja essa proteção dos interesses meta-individuais, uma vez que esse é um consumidor no seu sentido mais amplo, né? Mais abstrato, na medida em que não há ainda um consumidor propriamente, mas já há um potencial consumidor a ser protegido. A gente viu também no vídeo anterior que a publicidade, a oferta, né, a reposição de peças, todas essas práticas autorizadas pelo direito do consumidor e reguladas, quando não são corretamente realizadas, passam a ser consideradas práticas abusivas. Portanto, uma publicidade ilícita, uma publicidade enganosa ou abusiva é uma prática abusiva. Né? Veicular uma publicidade abusiva é uma prática abusiva. Veicular uma publicidade enganosa é uma prática abusiva. Ofertar um produto na vitrine com determinado preço e depois, na hora de passar no caixa, cobrar outro, é uma prática abusiva. Deixar de oferecer peça de reposição lá do 32, né, no tempo razoável, é uma prática abusiva. Agora, existem algumas práticas comerciais que já são vedadas de antemão, porque a simples realização dessa técnica no mercado já é considerada violação ao direito do consumidor. Portanto, aquelas que são consideradas práticas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor são aquelas que não têm um jeito certo de serem realizadas. Aquelas que têm um jeito certo de serem realizadas são chamadas de práticas comerciais. Se elas não forem realizadas do jeito certo, bom, aí elas passam a ser práticas abusivas. Agora, se a gente trata das práticas abusivas, a gente está tratando daquelas técnicas de marketing, de vendas, que são proibidas de antemão, porque ferem princípios, normas, regras, enfim, previstas pelo ordenamento jurídico no que diz respeito às tutelas dos direitos dos consumidores. Então, a nossa videoaula de hoje vai tratar dessa que é a prática que não está de acordo com os padrões de boa conduta do consumidor. A gente pode, eu acho que, conceituar a prática abusiva como aquela que não está de acordo com os padrões de boa conduta com o consumidor. O artigo que vai servir de base para o estudo das práticas abusivas é o artigo 39, que aparece ali na seção 4, né, nós ainda estamos nesse mesmo capítulo 5 das práticas comerciais, só que agora a seção 4 é o que trata das práticas abusivas, que são aquelas que são proibidas, né, então não há um jeito certo de realizar. E o artigo 39, que é o principal artigo aqui, aquele que traz um rol de práticas abusivas reconhecidas pelo CDC. Mas é importante a gente frisar, desde já, que o caput do artigo 39 deixa muito claro que esse rol é exemplificativo.
como costuma acontecer na grande maioria das listas, né, das hipóteses em que um artigo apresenta um rol no CDC. Normalmente ele é exemplificativo, são raros os artigos que apresentam um rol taxativo no CDC. E nesse caso, não é diferente. Então, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Então, fica bem claro que é dentre outras. Por quê? Porque a gente segue naquela lógica do Richter-Recht, né, das cláusulas abertas, que quer dizer que os artigos de lei do CDC se prestam a uma maior participação do Poder Judiciário. Claro que em outras esferas do direito é importante a gente lutar contra o ativismo judicial, a excessiva interferência do Poder Judiciário. Mas no direito do consumidor, como há uma principiologia voltada ao julgamento por equidade, né, assim como no juizado especial, né, essas áreas do direito que são mais voltadas à tutela de situações assimétricas e que pretendem proteger o sujeito vulnerável, elas abrem mais margem para que o juiz possa, no caso concreto, verificar se não há uma abusividade e reconhecê-la, ainda que o artigo 39 não traga essa tipificação, vamos dizer assim, né, num dos seus incisos. Então, não é porque uma prática que viola direitos do consumidor não está prevista nesse rol do artigo 39 que o juiz não pode considerar como prática abusiva. Portanto, a grande questão é compreender que prática abusiva é toda prática que viola o direito do consumidor. Isso é um tanto abrangente, então nós precisamos, para compreender melhor, classificar quando isso acontece. Primeiro, acontece quando existe uma forma correta de realizar determinado ato e ela é desobedecida, como no caso lá da publicidade enganosa ou abusiva. Né? Tinha um jeito certo de fazer a publicidade, fez do jeito errado, ela virou prática abusiva. Segundo, quando realizada uma das práticas previstas no artigo 39, então ocorre exatamente um dos casos previstos nos incisos. E terceiro, um caso mais amplo, que seria aquela violação do direito do consumidor como um todo, reconhecido pelo magistrado no caso concreto, ainda que não haja uma previsão legal expressa. E aí, claro, o juiz vai ter que fundamentar muito mais, vai ter que trazer muito mais doutrina, né, para fundamentar o reconhecimento da abusividade com base em princípios e julgados, sem que haja uma descrição expressa na legislação. É muito mais, demanda muito mais fundamentação, mas não há qualquer tipo de vedação, né? Não há uma proibição nesse sentido. E isso é muito positivo porque assim o juiz também pode fazer uma verificação do caso concreto, porque a vida é muito mais rica, né? Se não fosse assim, o código do CDC, que é de 1990, não ia conseguir prever todas as possíveis ideias de abusividades que o mercado é capaz de imaginar para tentar tirar vantagem, né? Então o juiz é que vai ver no caso concreto se aquilo fere algum dos valores que orientam a proteção do consumidor no âmbito do mercado, né? Então é importante que a gente entenda que esse é um rol exemplificativo. Vamos ver então rapidamente aqui, para não me estender muito, né? Depois vocês dão uma lida bem a fundo nos incisos, mas quais são essas hipóteses que o próprio legislador, já na hora de elaborar os incisos, começou dizendo, olha, eu não tenho como indicar todas as hipóteses, mas tem algumas aqui que eu tenho certeza que são abusivas, e até para deixar, afastar qualquer espécie de discussão sobre se isso pode ou não pode, se é abusivo ou não é, né? Para impedir que fornecedores eventualmente apresentassem defesas favoráveis à venda casada, por exemplo, né? E algum magistrado dissesse, não, nesse caso a venda casada até que é possível. Então, nesses casos, não. O legislador disse, venda casada é inviável, então não há que se discutir se pode ou não pode. E aí está no rol do artigo 39, não há o que se discutir, né? E o primeiro inciso é o que traz essa possibilidade, tanto da venda casada, que é a primeira das práticas abusivas, quanto a chamada venda quantitativa, que é também uma dessas hipóteses, né? Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
que é a hipótese da venda casada, né? Que acontece quando tem um produto que está em baixa, né? Ou um outro produto, por exemplo, uma empresa vendia cereais matinais, né? Tipo daqueles sucrilhos, né? Nescau. E eles decidiram entrar para o ramo das barrinhas de cereal, porque começou a ter uma alta procura por barrinha de cereal e eles decidiram então também passar a esse nicho de mercado. A barrinha ficou ruim, ninguém comprava, ninguém gostou da barrinha. E eles ficaram com estoques enormes dessa barrinha porque investiram bastante na elaboração, embalagem, né, preparação, etc. E aí não se pagava, né, o custo dessa barrinha. Então qual foi a ideia dessa empresa? Colocar a barrinha como um brinde para quem comprava o cereal matinal, que continuava aumentando as suas vendas. E aumentar o valor do preço do cereal matinal na mesma proporção do custo da barrinha. Ou seja, eu estou obrigando o sujeito que queria comprar o seu cereal que sempre comprou, né, que muitas vezes é líder de mercado, já tem um público consolidado. Em algumas situações isso pode acontecer, inclusive, quase um monopólio, né, como aconteceu com os softwares da Microsoft, né? Então só podia usar o Windows que é o software, no hardware, na máquina que era comprada da Microsoft. E aí todo mundo passou a comprar aquele, porque eram pouquíssimos os outros que tinham, né? Na época não havia, a Apple não era tão forte. Então tu quase que passa a dominar um mercado à força, porque já domina um outro mercado, né? Ou ainda outras. Venda casada a gente acha um monte de exemplo, né? Academias, eu não posso pegar só a possibilidade de usar os aparelhos. Eu tenho que comprar junto o body jump, body pump, ou algo do gênero, né? Agora que estão reabrindo as academias, aí é comum os pacotes, né? Não só tem que pegar dois, pelo menos dois, né? Isso é venda casada. Eu acho que a venda casada mais comum de todas são as dos bancos, né? Que aí para poder abrir uma conta tem que contratar também um seguro de vida, né, ou algo do gênero, né, para pegar um empréstimo pessoal, né, tem que contratar um seguro ou algo assim. E a venda quantitativa, que é a continuação desse dispositivo, né, quando ele diz ali, bem como sem justa causa há limites quantitativos, é muito próxima da ideia da venda casada, só que com o mesmo produto. Então, a venda quantitativa seria exigir que o consumidor compre mais do que aquilo que ele precisa. Ou menos, o que é mais raro, né? O normal é querer empurrar uma quantidade maior. Então, o que acontece? Todos os médicos costumam prescrever um comprimido por dia durante 7 dias ou 10 dias, porque isso não é fixo, né? Depende do peso do paciente, depende da altura, metabolismo, etc. Então, digamos que na média, alguns médicos dizem para fazer um tratamento de 1 semana até 10 dias, um comprimido por dia, mais ou menos. Então, uma cartela devia vir com 10, né? Mais ou menos. Talvez no máximo 15, porque pode ser que alguém tenha que tomar 2 por dia ou algo do gênero. E aí, quando vai comprar o remédio na farmácia, só vem em cartelas com 40. Ninguém faz um tratamento com uma quantidade tão grande. Aí fica aqueles remédios vencidos lá, né? É evidente que é para exigir que o sujeito compre mais. Ninguém está dizendo que tudo tem que ser vendido a granel, né? Não tem que comprar cada comprimido. Eu tenho o direito de comprar cada comprimido. Não é isso. Pode ser vendido em blocos, tudo é uma questão de razoabilidade, né? Houve uma discussão quanto a promoções. A promoção não é prática abusiva fazer promoção. Pague, já estou fazendo uma abusiva aqui, pague 1, leve 2. Pode fazer isso? Pode, desde que eu possa pagar 1 e levar 1. Porque se eu não sei o preço de 1,
eu não tenho como saber o preço de 2. Vou dar um exemplo para vocês, para isso ficar um pouco mais claro. Digamos que se eu compro uma latinha de fermento, custa R$ 1. Se eu compro 2 é R$ 2, 3 é R$ 3. Aí eu chego no mercado um dia e tem uma promoção. Compre 3 latinhas de fermento e pague apenas R$ 2. Posso fazer isso? Pode. Estou ganhando uma de graça. Agora, se eu quiser comprar uma só ao invés das 3 por R$ 1, eu tenho que poder também. Por quê? Porque se só existe o produto à venda 3 latinhas pelo preço de R$ 2, pode ser que o preço real da latinha não seja efetivamente o valor de R$ 1, e sim um valor inferior que leve aos R$ 2, né? Os 75 centavos. E assim não é uma promoção. É um valor, eu estou pagando, na verdade, por 3. Eu estou pagando 3 e levando 3. Porque o valor unitário é que determina se eu estou pagando o valor de 2 e levando 3 ou se eu estou pagando o valor de 3 e levando 3. A gente faz direito para fugir da matemática, mas o direito do consumidor é regulação da economia, a gente precisa entender pelo menos um pouquinho disso. Então, a venda quantitativa não é uma coisa tão rígida, assim, porque a gente já fica imaginando, mas então se tem 3 todinhos ali, eu posso exigir comprar um todinho só. Não é tão fixo, assim, tão rígido, né? Senão eu vou acabar exigindo que a bolachinha lá, que é negresco, eu tenho que comprar uma negresco só. Não é isso, né? Não é isso. A venda quantitativa não é isso. Tem que haver essa possibilidade, né, de vender produtos de maneira conjunta, desde que isso seja razoável. Então, a ideia é que haja essa possibilidade de análise e ponderação do que é mais justo no caso concreto. Então, por exemplo, no remédio, tem que ver como é o tratamento. Tudo depende. Tudo depende. Bom, vamos ao próximo aqui, está ficando meio extenso esse meu vídeo. Depois do inciso segundo, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Aqui é a recusa em atender demanda. Isso é para evitar atos de preconceito, né? Então, não vendo para determinado tipo de pessoa, de religião, de raça, cor, credo, gênero, né? Então, o fornecedor que abre as portas, ele está em constante oferta, né? Então, se entra o consumidor lá com dinheiro para comprar o produto, ele não pode se negar a vender o produto se ele tiver o produto. Então, basicamente, isso que diz esse inciso. O terceiro, enviar ou entregar produtos sem solicitação prévia, ele deve ser lido conjuntamente com o parágrafo desse artigo, porque o parágrafo diz: os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese do inciso terceiro, equiparam-se a amostras grátis. Então, se vocês receberam um livro em casa que vem com um boleto, e aí diz assim: se vocês tiverem interesse de ficar com o livro, pague o boleto. Se não tiver, remeta de volta pelo correio. Botem fora o boleto, botem fora o remetente para pegar de volta e guardem o livro na biblioteca de vocês se vocês ganharem de graça esse livro. Porque o fornecedor não pode mandar para casa do sujeito e dizer que o consumidor é que tem que devolver para ele se não tiver interesse, porque ele não pediu. O consumidor só pode receber aquilo que ele pediu. E aí tinha uma época que os cartões de crédito, os administradores de cartões de crédito, os bancos, mandavam para casa das pessoas e aí diziam: se você não tiver interesse, entre em contato com o banco. E aí as pessoas quebravam o cartão de crédito, botavam fora e depois ficavam pagando anuidade porque não tinham entrado em contato dizendo que não queriam um cartão de crédito.
Né? E aí depois foi feito um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, que passou então a proibir esse tipo de comportamento, né? Foi a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito, né? E aí estabeleceu uma cláusula que diz: a compromissária obriga-se a não encaminhar cartões de crédito sem prévia expressa solicitação dos consumidores ou sem prévia consulta administradora expressa e comprovada concordância do consumidor. E aí o consumidor passou a ter que concordar com isso para que o fornecedor possa remeter para ele. E aí sim parou então de se parou de enviar o cartão de crédito, né? Com a frequência que isso ocorria. Depois, o quarto, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento, condição, né? Então, aqui é aquela hipótese da chamada hipervulnerabilidade, né? Quando além de ser vulnerável por ser consumidor, ainda há um agravamento da vulnerabilidade em razão das condições pessoais. Então, é um idoso, é uma criança, é um doente. Então, bem interessante essa temática. Foi o ministro Herman Benjamin que cunhou esse termo hipervulnerável ou vulnerabilidade agravada. É uma questão bem importante, né? Depois, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Aqui em tempos de pandemia, essas aqui são bem interessantes, né? Dá para se levar em conta aqui algumas delas, né? Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento. Orçamento é outra questão interessante que está ali no artigo 40. Depois vou pedir vocês darem uma lida no artigo 40, que é bem interessante. Fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado do seu recebimento. Então, o consumidor tem direito de receber o orçamento, né? Não pode, quando chama um sujeito lá para fazer o orçamento do meu ar-condicionado, aí ele está lá mexendo para ver quanto é que vai custar para arrumar, eu volto em 15 minutos, ele diz: está pronto, doutor, custou R$500. Não, como assim? Eu queria saber que custava R$500 antes, eu estou fazendo vários orçamentos, né? Já arrumou, já está resolvido, né? Então, o consumidor tem o direito de saber quanto vai custar o conserto antes de que o conserto seja efetivamente realizado, né? Então, esse reparo demanda autorização expressa. Depois o 7, repassar informação depreciativa. Aqui também é outra questão importante, porque hoje a gente vive em tempos da chamada lista negra, né? O cadastro positivo do consumidor. O próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre SPC, Serasa, né? Os cadastros de proteção ao crédito e cobrança de dívida, etc. E no spread, no cálculo do spread, há o uso de dados dos consumidores. E existem alguns dados que podem ser utilizados e outros que não podem ser utilizados, né? Então, se o consumidor não pagou uma dívida, isso pode ser utilizado como cálculo para um risco de que ele venha a não pagar uma nova dívida. É até positivo para ele não agravar a sua situação, senão ele já tem uma dívida pendente. Agora, se ele fez uma reclamação no PROCON, isso não pode ser um motivo para negar um crédito para ele. Se ele entrou com um processo no juizado contra uma empresa de telefonia, agora ele está querendo contratar com uma outra empresa de telefonia e ela não quer fazer, né, contratar com ela. Então, repassar esse tipo de informação. Em tempos de comércio eletrônico, então, né, cada passo do consumidor, isso a gente também vai falar de mais adiante, né? Quando a gente fala de contratos eletrônicos, mas cada passo do consumidor na internet é vigiado, né? Então, todos os dados desse consumidor, que às vezes nem o consumidor sabe, né, sobre ele mesmo, são comercializados entre os fornecedores. E é justamente isso que o CDC entende como prática abusiva. Pois, o 8, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas, né? E aí existem algumas normas das agências reguladoras, né? A ANAC, da aviação, a Anvisa, da saúde, a Brinq, dos brinquedos. Então, vamos dizer que a Brinq diz que toda boneca de pano tem que ter
no olhinho feito de botão, um fio com espessura mínima de tanto e 10 voltas no mínimo, né? Que é para ter uma firmeza, senão a criança arranca com a boca o botão, engole e pode morrer engasgado. Então tem estudos seríssimos feitos pelo Inmetro, né? O Conmetro, que é o conselho que está regendo o Sinmetro, que é todo o sistema de controle de qualidade, que faz essa proteção preventiva à saúde do consumidor, estabelece quais são essas normas. Então, o fornecedor que vai se lançar em uma determinada área precisa obedecer e passar pelos testes do Inmetro para garantir que o seu produto é seguro e o consumidor não vai sofrer qualquer dano. Então, toda vez que alguém não respeita as normas técnicas, né, da ABNT, a própria ABNT, né? A ABNT faz parte também do Sinmetro, né? O Inmetro, os testes do Inmetro e das agências reguladoras como um todo, né? A Anatel também. Então, as agências reguladoras estabelecem ali essa qualidade industrial e aquele que desrespeitar, então, está realizando uma prática abusiva. Depois, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. Depois, o 10 é algo que abre margem aqui a um debate bem legal, bem interessante agora em tempos de pandemia. Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Por quê? Porque justa causa não quer dizer que eu tenho um motivo, quer dizer que eu tenho um motivo eticamente, juridicamente, principiologicamente reconhecido como válido. Então, por exemplo, no ano passado houve enchentes ali na região das ilhas de Porto Alegre e não tinha, eles ficaram literalmente ilhados, né? Porque as estradas que ligavam ao bairro ficaram embaixo d'água e só os mercadinhos do bairro tinham lonas para poder cobrir as casas. Né? E a chuva não parava e as inundações continuavam. E tinham poucas lonas. Então, os mercadinhos que tinham lonas começaram a cobrar um valor astronômico. E as pessoas desesperadas, porque não queriam perder o pouco que ainda tinham, pagavam valores absurdos pela lona para poder cobrir, né? E salvar ainda o que restava ali no desespero. E os que vendiam lona diziam, olha, lei da oferta e da procura. Se eu não cobrasse isso, outra pessoa, né, teria mais direito de ter acesso àquele bem escasso. E não se reconheceu isso, porque afinal ele estava explorando a desgraça, né, das pessoas, usando da lei da oferta e da procura para lucrar astronomicamente com uma tragédia. E é mais ou menos o que a gente pode identificar em muitas situações aí que tem aparecido na própria pandemia, né, o aumento do valor do álcool gel, né, que nos primeiros dias ali da pandemia, o valor passou a ser, eu vi em algumas situações, passou a ser 5 vezes maior, né? Então é completamente absurdo isso, né? Então é evidente que há uma prática abusiva nessa situação. Depois, deixar de estipular prazo para cumprimento da sua obrigação. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. O 13 muito foi em razão dos protestos de alunos, porque as escolas e até em alguns casos universidades deixavam em aberto o índice de correção para que semestralmente fosse estipulado, né? E muitos colégios faziam isso, ou anualmente. E aí, quando chegava no final do ano, a escola escolhia qual era o índice de correção que mais valia a pena para si, para aumentar mais. E aí dizia que era só correção, né? Se esse ano aumentou mais o IGPM do que o INPC, use o IGPM. Se esse ano foi o IPCA-E, use o IPCA-E. Então era sempre o melhor índice para uma das partes só. E aí é por isso que se obrigou então a colocar, se não está na legislação, no contrato tem que constar já, quando assina o contrato de prestação de serviço, já tem que aparecer ali qual é o índice, que assim as duas partes sabem qual é, ele já está fixado desde o início. E por fim, o último inciso que foi acrescentado pela Lei KISS, né, que foi justamente
o inciso que foi incluído em razão da tragédia que ocorreu em Santa Maria, né? E que acabou ceifando muitas vidas em razão de um completo descaso com o consumidor, porque as pessoas eram atrolhadas dentro de lugares completamente insalubres e inseguros, e como não havia saídas de emergência e houve um incêndio dentro do local, então esse inciso foi acrescentado para que houvesse um maior controle, né, sobre a segurança desses ambientes, nas casas noturnas, etc. Tá bom, gente? Muito obrigado, valeu. Esse é um inciso que tem, desculpa, um artigo que tem muitos incisos, né? Então, são várias os exemplos, né? Principalmente a venda casada aqui. A venda casada a gente podia ficar horas falando. Tem a resolução 632 de 2014 da Anatel, não pode ter telefone, internet e televisão, ou ser obrigatório o combo, né? Uma época que era assim, né? Que nem o McDonald's, que se tu compra o sanduíche e a Coca-Cola, é o mesmo preço que se tu compra o combo, que é sanduíche, Coca-Cola e batata, quer dizer, a batata vem de graça. Não é que a batata vem de graça, estão me empurrando a batata, né? Porque isso significa que se eu comprar só o sanduíche e a Coca-Cola e não comprar a batata, eu tô pagando pela batata ainda assim, né? Tem ainda o RESP, bem interessante ainda na venda casada. Vou terminar esse vídeo, esse é um assunto interessante, não termina nunca o meu vídeo, mas para quem quiser se aprofundar sobre a possibilidade de entrar com alimentos no cinema, o RESP 133 1948, porque se dizia que era possível, por razões de higiene, que o cinema proibisse o ingresso com alimentos. E só que ele vende alimentos lá dentro, então ele vende o serviço, né, de audiovisual e alimentos. E aí, como as pessoas ficavam lá dentro por bastante tempo e quem saía não podia entrar, em algum momento as pessoas precisavam comer. Então era uma venda casada, porque se obrigava o sujeito a comprar alimentos deles. Claro que isso demanda uma certa razoabilidade, né? Do consumidor, inclusive. Então ele pode levar ali uma bolacha, uma balinha, é isso que diz o RESP, né? Em outras palavras, né? Mas claro que não vai levar uma galinha com farofa lá pra dentro. Bom, pessoal, falamos mais então depois sobre cobrança de dívidas e vamos dar continuidade aí aos nossos estudos do consumidor na outra semana. Valeu, pessoal.